Olá, meus irmãos, que a graça, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Eu sou o Bispo Antônio Alves de Oliveira, estamos começando aqui um momento de reflexão da Palavra de Deus e, como sempre, nós iniciamos com oração. Onde você estiver, prepara o coração, vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e querido Pai, nós consagramos a Ti, Senhor, este momento, para que a Tua Palavra, a boa semente, caia na boa terra e produza frutos. Pai querido, olha aquela pessoa que está triste, abatida, angustiada, desanimada, talvez até amargurado, amargura, um vazio na alma. Meu Pai, ela tem tudo para ser feliz, mas vive angustiada. Que a Tua Palavra possa ajudá-la agora, que o Senhor possa entrar na vida dela, no coração, o Espírito Santo possa iluminar o entendimento, para ela compreender o amor e a graça do Senhor Jesus, para que ela tenha vida e vida abundante. Em nome de Jesus nós oramos e para a Tua glória. Amém. Você que recebe, diga eu recebo e graças a Deus. Muito bem, nós vamos já fazer a leitura da Palavra de Deus. Hoje estamos aqui com a Bíblia aberta em São Lucas, no capítulo 5, e a partir do verso 1 está escrito assim, olha: Certo dia Jesus estava na praia do lago da Galileia e a multidão se apertava em volta dele para ouvir a mensagem de Deus. Ele viu 2 barcos no lago, perto da praia. Os pescadores tinham saído deles e estavam lavando as redes. Jesus entrou num dos barcos, o de Simão, e pediu que ele o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e começou a ensinar a multidão. Quando acabou de falar, Jesus disse a Pedro: Leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo, e então você e os seus companheiros joguem as redes para pescar. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Mas já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Quando eles jogaram as redes na água, pescaram tanto peixe que as redes estavam se arrebentando. Então fizeram sinal para os companheiros que estavam no outro barco, a fim de que viesse ajudá-los. Eles foram e encheram 2 barcos com tanto peixe que os barcos quase afundaram. Quando Simão Pedro viu o que havia acontecido, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, afaste-se de mim, pois eu sou um pecador. Simão e os outros que estavam com ele ficaram admirados com a quantidade de peixes que haviam apanhado. Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, também ficaram muito admirados. Então Jesus disse a Simão: Não tenha medo, pois de agora em diante você vai pescar gente. Eles arrastaram os barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Muito bem, nós fizemos questão de ler toda a leitura desse episódio, desse acontecimento, para nós agora voltarmos refletindo, aprendendo alguma coisa aqui nesta passagem das Escrituras Sagradas. A Bíblia diz que o Senhor Jesus estava ali na praia do lago da Galileia e havia uma multidão que já procurava o Senhor Jesus para ouvir a sua mensagem, para serem curados, serem abençoados. Jesus ainda estava iniciando o ministério dele, ainda não tinha discípulo, não tinha uma equipe ainda formada. Estava formando aos poucos a sua equipe, para cumprir a sua missão de viajar, pregando a palavra de Deus. E quando ele chega ali na praia da Galileia, a multidão começou a se aproximar dele e ficava difícil, é claro, pregar, falar por causa da multidão. Então ele resolveu improvisar um púlpito, usando o barco de Pedro. E a Bíblia diz que eles estavam ali na praia, lavando as redes para ir embora. Certamente com sentimento de derrota, de fracasso, frustração, cansaço,
porque eles haviam trabalhado a noite toda, não haviam pegado nada, mas mesmo assim, né, naquele estado de espírito meio caído, eles resolveram atender o pedido de Jesus, no caso de Pedro, emprestou o barco para que Jesus usasse o barco dele, né, como plataforma para pregar aqueles que estavam na praia. E o Senhor Jesus então usou o barco de Pedro, ele ficou ali com paciência, esperando, só que ele não conhecia, não sabia quem era Jesus ainda. Ele viu apenas ali um pregador, que existia muitos pregadores itinerantes, né, que viajavam, seria apenas mais um pregador que chegou aqui na Praia da Galileia e está falando a palavra, e ele ficou ali ouvindo a palavra e, é claro, esperando para pegar o barco dele de volta. E a Bíblia diz que quando Jesus terminou de atender as pessoas, aquela multidão, chamou Pedro e disse: olha, leve o barco para um lugar mais fundo e lance a rede para pescar. É claro que agora é difícil pescar, porque pelo movimento ali na praia, o sol, certamente, porque na época era dia, e é difícil pescar nesse horário, eles pescavam à noite, é claro que era mais fácil pescar à noite, né? E ele respondeu para Jesus: Senhor, nós trabalhamos a noite toda e não pegamos nada. Quer dizer, usando a lógica, a inteligência, a experiência que eles tinham, nada funcionou. Mas o Senhor está mandando, nós vamos obedecer a sua palavra. Então, desta vez, eles lançaram as redes, confiando apenas na palavra. Isso chama-se fé, acreditar no que Deus fala, acreditar na palavra e tomar atitude baseado na palavra. Olha, agora não é porque nós temos experiência de pesca, o horário é impróprio, tudo diz que não, mas o Senhor está falando, nós vamos obedecer. E a Bíblia diz que eles levaram o barco para o lugar mais fundo, lançaram as redes e a Bíblia diz que, para surpresa deles, para Jesus não era surpresa, Jesus já tinha preparado, porque o Senhor, ele é o Criador, né? Tudo obedece à sua ordem. Certamente ele tinha dado ordem aos peixes para que se ajuntassem naquele lugar. Exatamente, o Senhor agora também está guiando a rede deles para cair no lugar onde os peixes estavam ali juntos, esperando apenas Pedro lançar a rede. O que nós aprendemos aqui é o seguinte: quando nós acreditamos em Deus, entregamos nossa vida nas mãos de Deus, Ele dá ordem às bênçãos para nos procurar e as coisas fluem ao nosso favor, baseado não na nossa experiência, capacidade, nem obediência, mas baseado na palavra do Senhor Jesus, na graça do Senhor Jesus. Eu estava agraciando eles com aquela pescaria, né? Visto que Jesus tinha usado o barco deles emprestado, que eles haviam emprestado, mesmo na dificuldade, emprestaram o barco para Jesus. E a Bíblia diz que aconteceu o seguinte: quando eles foram tentar puxar a rede, era tanto peixe que eles entenderam que aquela bênção não era para eles só, porque eles nem conseguiam colher tudo, juntar tudo. Então fizeram sinais, né, aos outros barqueiros, aos seus companheiros, para que fossem também, né, participar desta bênção. A Bíblia diz que eles pescaram uma grande quantidade de peixe, que não encheu o barco não só de Pedro, mas encheu o barco também dos companheiros. E quando eles viram isto, verso 8 diz assim: quando Simão Pedro viu o que havia acontecido, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: afaste-se de mim, pois eu sou um pecador. Então você vê a mente de Pedro, o pensamento de Pedro, que ele era um pecador, que ele era indigno, né? E que por ele ser um pecador não podia estar perto de alguém que era santo, que ele podia contaminar Jesus com seus pecados. Mas é o contrário. Quando o pecador se aproxima de Jesus, é a santidade de Jesus que contamina o pecador, não é? Com a sua santidade, com a sua presença, porque a santidade de Jesus é maior do que o pecado do ser humano. E a Bíblia diz que Pedro ficou com medo, disse: Senhor, afaste-se de mim. Por que ele ficou com medo? Porque havia um pensamento que se alguém se aproximasse de Deus com seus pecados, eles podiam ser mortos. Mas ele falou: não tenha medo. Deus está aqui, ele estava ali na pessoa do Senhor Jesus, não para matar, mas ele veio trazer vida. Jesus não veio condenar, ele veio libertar, né? Ele veio salvar os pecadores. E ele veio justamente para os pecadores. Ele não veio procurar a pessoa justa na terra, porque ele sabia que não ia encontrar ninguém.
ele veio justamente para os pecadores. E a Bíblia diz que Deus prova, né, que nos ama, dando a vida do seu Filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Então este é o amor de Deus. Você precisa confiar mais no amor de Deus do que na sua justiça. Você precisa confiar mais no amor de Cristo do que na religião, porque Jesus Cristo é a vida. E aqui diz que Pedro ficou com medo, e Jesus falou, não temas, não tenha medo. Quando ele disse, Senhor, se afaste de mim, porque eu sou um pecador, o Senhor Jesus então respondeu para Pedro, disse, Pedro, não tenha medo, porque de agora em diante você está convidado a ser um pescador de gente, de alma, de vidas. E a Bíblia diz que eles trouxeram o barco para a praia e depois de tudo resolver ali, Pedro, Tiago, João, decidiram seguir o Senhor Jesus e entregaram a vida para o Senhor Jesus a partir dessa pescaria. Então veja que Jesus abençoou ele ainda quando ele era um pecador. Então Deus quer te abençoar, Deus quer salvar a tua vida. Ele não está olhando os teus pecados, os nossos pecados. Ele está olhando a nossa necessidade, nos abençoa e é claro, quando nós somos abençoados por Cristo, nós vamos ter prazer de andar com Ele, de estar perto dEle. Amém? Jesus é mais importante do que as bênçãos. Pedro estava com um barco cheio de peixes, né, que ele havia recebido, né, como bênção do Senhor, mas ele deixou até o barco depois para seguir Jesus. E é claro, quando você segue o Senhor Jesus, as bênçãos te acompanham. Busca o reino de Deus e a justiça desse reino e as outras coisas serão acrescentadas. E finalizando, diz aqui, olha, Tiago e João, filho de Zebedeus, que eram companheiros de Simão, também ficaram muito admirados. Então Jesus disse a Simão, não tenha medo, pois de agora em diante você vai pescar gente. Eles arrastaram os barcos para a praia e deixaram tudo e seguiram Jesus. Então, essa orientação de Deus. Deixa tudo e segue a Jesus. Esse deixar tudo não é abandonar a família, não, mas colocar Jesus em primeiro lugar na sua vida e as outras coisas Deus vai cuidar. Ele vai te abençoar, mesmo você sendo cheio de falha, de pecado, como Ele conhece a nossa vida. Jesus procurava os pecadores que se sentiam tão pecadores que não tinham coragem de procurar Jesus, então Jesus procurava essas pessoas. Como aconteceu no episódio da mulher samaritana, Jesus estava em Jerusalém, ele precisava ir para Cafarnaum, chamou os discípulos e disse, eu preciso passar por Samaria. Por quê? Porque tinha uma mulher lá, em Samaria, conhecida como mulher samaritana, que ela se sentia um lixo, uma pecadora, não tinha nem coragem de pegar água no horário que as pessoas iam pegar água, porque ela se sentia pecadora, imunda, não tinha comunhão com ninguém, era isolada, era triste, revoltada. E Jesus sabia que aquela mulher, ela nunca ia procurar Jesus, porque ela ainda se soubesse, sabendo que Jesus era judeu, muito menos ainda. Então Jesus procurou ela. Como o Senhor está te procurando, está te achando através desta palavra e dizendo, confia em mim. Eu conheço a sua vida, sei dos seus pecados, mas eu quero te abençoar. Você está frustrado como Pedro e os seus companheiros? Pescaram a noite toda, estavam cansados, fazendo coisas que eles sabiam, tinham prática, habilidade, mas não dava certo. Estavam desistindo, já estavam lavando as redes para ir embora, quando de repente aparece o Senhor Jesus. Então, talvez você está desistindo de tudo, talvez até da vida, pensando na morte, no suicídio, mas para com isso. Jesus Cristo te encontrou agora e Ele quer que você deixe Ele tratar a sua vida, entrega a tua vida para Ele. Pastor, mas eu sou um cristão, mas estou decepcionado. Esquece essas decepções, olha para Jesus, confia em Jesus. Ele conhece a sua vida, sabe as suas falhas, os seus defeitos, mas te ama mesmo assim. Isso é amor. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Jesus ter dado a vida por nós, sendo nós ainda pecadores. Paulo disse, Jesus veio salvar os pecadores e eu sou o principal. Principal por quê? Porque ele era um religioso, fanático, que perseguia a igreja, com o coração cheio de ódio. Ele não ia procurar Jesus, mas Jesus procurou ele. Encontrou ele no caminho de Damasco e quando ele teve esse encontro com Jesus, ele se identificou
né? Ou identificou e teve certeza que realmente aquela luz era Jesus parando ele, aparecendo no caminho dele, ele perguntou: Senhor, o que queres que eu faça? Quer dizer, agora eu quero fazer o que o Senhor quer, eu quero entregar minha vida para o Senhor. E Deus transformou a vida de Paulo. E é isso que Jesus quer fazer também na tua vida. Entrega a tua vida para Ele. Nós vamos orar agora. Nesta oração, Deus vai derramar um poder de cura. Se você está doente, você vai ser curado agora. Se há uma angústia, uma tristeza, ela vai sair. Se há um espírito perturbador perturbando a tua mente, teu coração, vai ser arrancado agora. E o Espírito Santo vai assumir o controle da sua vida. É só você dizer: eu quero, eu aceito. O convite de Jesus foi para Pedro: disse, Pedro, me segue, eu quero fazer de você um pescador de gente, de vidas. E Pedro não perdeu a oportunidade, entregou tudo para Jesus. Então, faça isso agora. Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e querido Pai, foi pregada a Tua palavra. E assim como Pedro, meu Pai, que estava frustrado, desistindo, ia voltar para casa envergonhado, triste, desanimado, talvez com vergonha de chegar em casa sem nada, mesmo com tanta experiência, mesmo tendo trabalhado tanto, mas o Senhor apareceu e mudou a sua história, honrou a Pedro. Ele chegou em casa de cabeça erguida, como vitorioso, com resultados do seu trabalho. Então que esta pessoa também, meu Pai, seja abençoada. Talvez ela tenha estudado, tenha lutado, tem mais que uma faculdade, nada dá certo na vida dela, mas ela agora resolveu seguir a tua direção e segundo a tua palavra é que ela vai lançar a rede agora. Então que ela seja abençoada, colha resultados, abençoe a vida dela. Pedro disse: Senhor, se afaste de mim que eu sou um pecador. Mas Jesus não quer se afastar dos pecadores, ao contrário. Ele quer se aproximar dos pecadores para libertá-los. Então liberta também esta pessoa. Tira este pensamento de morte, de suicídio. Meu Pai, esta pessoa que está deprimida, frustrada, meu Deus, que ela seja levantada, encorajada, curada, liberta, abençoada, em o nome do Senhor Jesus. E você que recebe, diga: eu recebo. Olha, você está abençoado em nome de Jesus. Confia em Deus, acredita em Deus, segue em frente e você vai aprendendo cada dia mais. É claro que naquele primeiro encontro, Pedro não aprendeu tudo o que ele precisava, mas ele aprendeu pelo menos começar a caminhada. Então, com esta palavra, Deus está te dando a oportunidade de dar o primeiro passo. Daí para frente Ele vai guiar a tua vida e você andando com Jesus, você pode dizer, como disse Davi: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Que Deus te abençoe e guarde, em nome de Jesus. Amém. Preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Estou sozinho, pois é. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho.
estou sozinho.